Você já parou para pensar que talvez o seu primeiro milhão não venha de fora? Não venha do banco, do chefe, do negócio certo, mas da mente, de um lugar silencioso onde tudo começa, um lugar onde ninguém vê, mas tudo se decide. A maioria das pessoas vive como se o sucesso fosse uma espécie de loteria, um golpe de sorte, uma herança, uma virada mágica. Elas esperam. Trabalham duro, sim, mas com uma ideia escondida de que o prêmio só vem no final. Depois do esforço, depois da luta, depois da aprovação do mundo. Mas quem já venceu de verdade sabe, o prêmio não é o fim. Ele é o reflexo de uma mentalidade que já estava pronta. Uma visão interna que chegou antes de qualquer conquista externa. Um sentimento que veio antes da prova. Esse é o segredo que quase ninguém conta. Você não pensa como milionário porque ficou rico. Você fica rico porque começou a pensar como milionário. Quando a mente se alinha com a certeza de que algo é inevitável, o corpo muda, as escolhas mudam, a frequência muda e o mundo começa a responder de forma diferente. É como se o universo reconhecesse essa nova vibração e dissesse: agora sim, você está pronto. Mas por que tão poucas pessoas conseguem entrar nesse estado? Talvez porque estejam presas em um erro silencioso. Um erro que parece lógico, mas atrasa toda uma vida. Vamos falar sobre isso. O erro é sutil, quase elegante. Ele se disfarça de prudência, de lógica, de realismo. A maioria só se permite pensar grande quando os resultados já apareceram. Só se sente autorizada a sonhar alto depois que tudo está seguro, depois que o salário aumenta, depois que o negócio dá certo, depois que alguém valida. E assim, elas vivem numa espera infinita, esperam o mundo dar o sinal verde para, só então, pisar no acelerador da própria mente. Mas o mundo não dá sinal verde para quem espera. Ele responde àqueles que já estão em movimento. Esse é o erro, tentar se sentir vencedor só depois da vitória, quando na verdade é o sentimento de vitória que antecede e provoca a própria conquista. Jim Carrey sabia disso. Antes de ser famoso, ele escreveu um cheque fictício para si mesmo no valor de $10 milhões e colocou no bolso. Não por brincadeira, mas como um lembrete constante de quem ele já era, por dentro. 5 anos depois, ele recebeu exatamente esse valor por um dos seus filmes. Conor McGregor visualizava com precisão as lutas que ainda não tinha vencido. Ele dizia: se você consegue ver com clareza e acredita profundamente, isso vai acontecer. E você, quantas vezes tem adiado esse sentimento de vitória, achando que ele depende de algo externo? A verdade é que o mundo está cheio de pessoas talentosas, presas no erro de esperar. Esperar mais um curso, mais um cliente, mais um número na conta. Mas a virada não está no que você tem. Está no que você sustenta todos os dias dentro da sua mente. E quando você para de esperar permissão, começa a mudar tudo. É aí que a visualização consciente entra. Não como um ritual aleatório, mas como uma ferramenta poderosa de criação intencional. Você já imaginou tanto uma cena que quase podia tocá-la? A visualização não é devaneio, não é otimismo ingênuo, é treino mental, é ensaio vibracional daquilo que você quer viver. É literalmente ensinar o seu cérebro a reconhecer o sucesso antes que ele aconteça. A ciência confirma. O cérebro não sabe distinguir uma experiência real de uma imaginada com intensidade emocional. Quando você visualiza com detalhes, sente, ouve, vê, respira aquele momento imaginário, o cérebro registra como se aquilo já tivesse acontecido. É assim que atletas olímpicos treinam. Michael Phelps, por exemplo, usava a técnica de visualização todas as noites antes de dormir. Ele se via nadando, sentia a água, antecipava cada movimento. Quando chegava à piscina real, ele não estava estreando. Estava apenas repetindo algo que seu corpo e mente já conheciam. E o que isso tem a ver com você? Tudo.
Porque se você quer viver algo grande, um negócio, uma conquista, um salto financeiro, precisa treinar seu sistema interno para reconhecê-lo como familiar, como possível, como inevitável. A visualização cria familiaridade, e aquilo que é familiar para a mente se torna mais alcançável na vida. Mas há um detalhe crucial que separa a visualização poderosa daquela que não gera resultados: a emoção. Ver a imagem não basta. É preciso viver por dentro, sentir o frio na barriga da conquista, sentir a gratidão de já ter recebido, o alívio, a euforia, a paz. Essa emoção é o que ativa sua vibração, é o que imprime no universo o seu novo endereço. Sem emoção, a imagem é só uma pintura estática. Com emoção, ela vira um chamado energético, um sinal que diz: estou pronto. E o universo escuta, porque você não está mais jogando uma ideia ao vento. Você está vivendo por antecipação, e isso muda tudo. É nesse ponto que a visualização deixa de ser imaginação e vira criação. A maioria acredita que para mudar a vida, primeiro é preciso agir. Mas não é assim que os grandes criadores operam. Eles não começam pela ação, começam pelo estado interno. Antes de qualquer conquista, há um ciclo silencioso que rege o sucesso verdadeiro. Ele não começa com esforço, começa com sentimento. Sentir. Tudo começa com a vibração certa. Você se conecta com a emoção de já ter aquilo que deseja. Não é fingir, é experimentar internamente o que você quer viver externamente. Esse sentimento gera crença. Quando você sente com constância, começa a acreditar de verdade. A crença não nasce da lógica, mas da repetição emocional. O corpo passa a dizer: sim, isso é real. E quando você acredita naturalmente, começa a agir. Mas não é uma ação forçada, é uma ação alinhada, decisões mais ousadas, atitudes mais precisas, postura mais confiante. Porque agora tudo está sendo guiado de dentro para fora. E é essa ação vibracionalmente coerente que faz você atrair. Oportunidades surgem, pessoas certas aparecem. As coincidências deixam de parecer aleatórias. Esse é o ciclo. Sentir, acreditar, agir, atrair. E o ponto de partida não é o mundo externo, é o seu mundo interno. Veja Oprah Winfrey. Antes de qualquer reconhecimento, ela já dizia a si mesma que era especial, que estava destinada a algo grande. Ela sentia isso, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Essa certeza gerou a fé, que guiou suas decisões e atraiu o mundo que ela já havia acolhido dentro de si. A maioria tenta agir sem sentir, trabalhar sem acreditar, esforçar-se sem vibrar. E por isso colhe pouco, mesmo se dedicando muito. Mas os que vivem de forma consciente invertem a lógica. Eles vivem o resultado por dentro antes de qualquer evidência. E quando você se compromete com essa frequência interior, o universo se realinha, porque você saiu do modo de busca e entrou no modo de recepção. Você deixou de perseguir e começou a permitir. E é aqui que o impossível começa a se tornar inevitável. O que você repete para si mesmo, mesmo em silêncio, está moldando sua realidade mais do que qualquer esforço visível. Seu subconsciente não tem senso de humor. Ele não julga, não questiona, não duvida. Ele aceita. Aceita o que você sente com força emocional e o que você afirma com convicção. Repetiu muitas vezes com sentimento, ele grava, ele executa. É por isso que dizer "eu sou rico" sem sentir nada pode ser inútil, ou pior, pode reforçar o oposto, porque por dentro você ainda vibra escassez. E o subconsciente está ouvindo o que você sente, não só o que você fala. Neville Goddard dizia com clareza: o subconsciente é o solo fértil onde tudo é plantado. Se você quer colher algo novo, precisa plantar algo novo. E plantar aqui significa alimentar a mente com imagens e emoções consistentes de uma nova realidade. Jim Carrey é um exemplo notável.
Antes da fama, escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares por serviços de atuação prestados e colocou no bolso. Ele o visualizava todos os dias, sentia-se atuando, celebrando, recebendo. Anos depois, recebeu exatamente esse valor por um papel no cinema. Coincidência? Não. Resposta subconsciente. O subconsciente precisa de clareza e emoção. Se você for vago, ele se perde. Se for frio, ele não responde. Por isso, afirme com imagens nítidas e sensações autênticas. Em vez de quero ter sucesso, diga: eu estou agora sendo reconhecido, valorizado, recebendo ofertas incríveis. E veja, ouça, sinta, faça disso uma memória do futuro. E mais importante, repita, porque o subconsciente aprende por repetição. É como ensinar uma criança, com paciência, consistência e amor. Você já está criando o tempo todo, mesmo sem perceber. Mas quando você passa a criar com consciência, a diferença é brutal. O que antes era aleatório se torna intencional. O que antes era desejo se torna direção. E o que antes parecia sorte se revela como construção interior. O subconsciente não brinca, ele cumpre ordens. E você está no comando. Visualizar não é apenas imaginar, é viver por dentro. A maioria das pessoas pensa que visualizar é ver uma imagem mental. Mas os verdadeiros mestres da manifestação fazem algo mais profundo. Eles criam cenas carregadas de emoção. Não se trata de assistir a um filme mental. É como atuar dentro dele. Você está lá, você sente, você ouve, você toca. O corpo responde, a mente registra. Conor McGregor, antes de se tornar campeão, dizia publicamente o que iria acontecer, em detalhes. O round, o golpe, o resultado. E quando acontecia, ele sorria como quem já sabia. Porque para ele, aquilo já tinha acontecido. Não uma vez, mas milhares de vezes dentro da mente. É isso que Neville Goddard ensinava. Escolha uma cena curta e simbólica que represente o seu desejo realizado. Algo que aconteceria naturalmente depois da conquista. Um aperto de mão, uma mensagem de parabéns, uma celebração. E viva essa cena como se fosse real. Mas aqui está o segredo. Inclua a emoção real. Sinta o calor da conquista, a gratidão, o alívio, o orgulho, o brilho nos olhos. Essa emoção é a cola que fixa a cena no subconsciente. A ciência comprova que o cérebro não diferencia uma experiência vivida de uma visualizada com intensidade emocional. Ou seja, quanto mais real parecer, mais seu corpo, sua mente e sua energia começam a agir como se aquilo já tivesse acontecido. E o universo responde à sua frequência, não às suas palavras. Por isso, reserve um momento no seu dia para entrar nessa dimensão interna. Feche os olhos, respire fundo, escolha sua cena, torne-a viva, veja as cores, ouça os sons, sinta as texturas, reaja emocionalmente. E repita isso até que pareça tão real quanto sua memória mais forte. Isso não é devaneio, é reprogramação, é criação intencional. Quanto mais vezes você vive essa realidade por dentro, mais fácil ela encontra o caminho para se materializar do lado de fora. A visualização emocional não é opcional, ela é o ensaio vibracional da sua nova vida. E você é o roteirista, o ator e o diretor dessa cena. A diferença entre quem conquista e quem espera não está no talento, na sorte ou na origem. Está na identidade que cada um decide vestir antes da vitória acontecer. Milionários de verdade. E aqui não falamos apenas de dinheiro, mas de realização, liberdade e impacto. Pensam diferente antes de serem reconhecidos pelo mundo. Eles agem como se já fossem. Não estão esperando validação para se sentirem confiantes. Eles se movem com a certeza de quem já venceu. Suas decisões não vêm da escassez, mas da abundância. Mesmo quando o saldo é baixo, a mente é rica. Essa mentalidade muda tudo. Você começa a dizer não
para coisas pequenas, porque sabe que está destinado a algo grande. Você começa a andar com postura, mesmo sem plateia. Você fala com clareza, mesmo sem aplausos. Você investe em si, mesmo sem retorno imediato. Porque você já assumiu que venceu. Essa convicção não é arrogância, é posse vibracional. É entrar em sintonia com uma frequência antes que ela se materialize. É se tornar aquilo que você deseja antes de ter qualquer evidência externa. Oprah não esperou o mundo a aplaudir para sentir seu valor. Ela irradiava a energia de quem já sabia. Jim Carrey não esperou o contrato. Ele já escrevia cheques. Conor McGregor não esperou a vitória. Ele já celebrava nos bastidores. Você também pode, agora. Neste exato momento, adote o olhar de quem já vive o que deseja. Vista-se com intenção. Fale como quem está pronto. Caminhe como quem chegou. Não é teatro, é coerência energética. A vida responde com sincronicidade quando você responde com convicção. Então pergunte-se, como eu penso, ajo e sinto se eu já tivesse conquistado o que desejo? E comece, um pensamento por vez, um gesto por dia, uma escolha de cada vez. Porque o milionário não nasce do banco, ele nasce da mente. E quando a mente assume, o mundo inevitavelmente se dobra.